Moreno, vamos lá. Material então fresquinho, preparado especialmente para que você possa perceber ali quais foram as mudanças. Na verdade, sim, algumas coisas que foram adicionadas, a prova adicionou alguma coisinha, outra, pouca coisa. A grande maioria, ela realmente só mudou o formato de perguntar e a gente vai te trazer aqui da melhor maneira e de forma rápida para que você possa conquistar a sua certificação confortavelmente ainda esse ano. Beleza? Vamos para cima. Só não pode deixar para o ano que vem. Ano que vem vai mudar o modelo de prova, muda o nível de prova, aí é outra coisa. Então vamos lá, vamos para cima, Moreno. Ó. Sobre SUSEP. Bom, SUSEP, tu já tem uma questãozinha lá que tu já sabe, a gente já deu na aula, esse material aqui é um material adicional. Não é para substituir não, bonitão, até porque isso aqui é pequeno, tu vai só somar com o que tu já estudou lá atrás, tá? Então, ó, eu preciso que tu saiba que a SUSEP, ela fiscaliza e ela aplica sanções administrativas por irregularidade. Ela fiscaliza e aplica sanções administrativas por irregularidades. A prova vai te dar uma questão lá, que ela vai contar a história de uma seguradora. Ela comete um erro lá no que se refere à capitalização, a SUSEP também cuida de capitalização, seguradoras, resseguradoras, tá? E aí você precisa saber que a SUSEP, ela fiscaliza e aplica sanções administrativas por irregularidades, beleza? Além disso, eu quero que você saiba que ela tem como atribuição fixar os critérios para aprovação dos limites de operações e nomear um diretor fiscal em caso de má situação econômico-financeira. Todas essas medidas, elas são de intervenção prevista na regulamentação, tá? Não esquece, 2 questõezinhas novas sobre SUSEP, você tem que estar atento para poder acertar. Sobre a Ambima, bom, Moreno, a prova volta a perguntar agora quem é obrigado a seguir ali os códigos da Ambima, tá? Primeiro, os associados, tá? Os associados são. E quem aderir de forma voluntária. Então, essas 2 pessoas, tanto seus associados e quem aderir de forma voluntária ao código Ambima, ele é obrigado a seguir todos esses códigos, tá? Não esquece disso. E outra coisa importante também, eu quero que tu lembre que a Ambima, ela busca assegurar que os seus certificados sejam diligentes e não contribuam para a veiculação de notícias e informações inverídicas sobre o mercado financeiro e de capitais, isso aqui é muito bom senso. E 3, evitem a adoção de práticas de concorrência desleal. Então, nessa questão aqui estarão corretas apenas 1 e 3. Sobre taxa Selic, Moreno. Sobre taxa Selic, eu preciso que você saiba o seguinte, ó. A taxa Selic é a taxa mãe de juros, isso tu já sabe. Mas e que o Bacen determina ela e que ela é utilizada para controlar a inflação também. O que é importante que eu quero que você saiba agora que é novo, tá? Novo sim, cobrado na prova. Uma elevação na taxa básica de juros, quando a gente fala de taxa básica de juros, a gente está falando de Selic. Uma elevação na Selic, ela vai ali proporcionar uma penalização no consumo das famílias. Uma penalização no consumo das famílias. Selic é alta, as famílias tendem a comprar menos porque o juro está alto. E no estímulo também aos investimentos no setor produtivo da economia. Penalização no consumo das famílias e estímulo aos investimentos do setor produtivo da economia. Na condição de pleno emprego, quando a demanda agregada for insuficiente, ou seja, na ideia de fomentar emprego, mas a economia anda ruim das pernas, é isso que quer dizer a questão, tá? O que resolve, o que pode ser importante, o que pode ajudar? Baixar a taxa de juros, ou seja, baixar a Selic, ela vai fazer para reduzir o desemprego. O Banco Central vai baixar a taxa de juros na intenção de reduzir o desemprego. Então, memoriza aí essas 2 informações que elas são importantes para você responder confortavelmente na tua prova, tá? Por fim, quando a gente tem uma elevação na taxa Selic, a taxa Selic está mais alta agora, subiu a taxa Selic. O que a gente espera de um país? Primeiro, a gente espera que a moeda desse país seja valorizada, a moeda desse país vai ser valorizada, e a gente espera também que ocorra nesse país uma queda na inflação. Memoriza essa informação que também é importante, essas 3 novas perguntas aí sobre Selic, que você vai acertar confortavelmente. Vamos para a próxima. Ó, PIB. Moreno, tu já tem umas informações sobre o PIB, agora eu quero que tu lembre no seguinte, ó. Quando o PIB nominal decrescer 6,75, o que é nominal? Primeiro que você entendeu o que é nominal. É um valor absoluto. Toda vez que eu te der um valor qualquer, ele vai ser um valor absoluto. Tá? Ele é um valor nominal. Quando eu te der um valor real, quer dizer que aquilo já foi deduzido, já foi subtraído à inflação. Exemplo, o PIB aqui ele está dizendo que ele é 6,75, decrescente, negativo, decrescente, tá? E o PIB real foi de 4. O que a gente pode argumentar? Então, assim, o PIB decresceu 6,75, tá? O absoluto, o nominal. Mas o PIB real decresceu só 4. Por quê? Cara, o que a inflação tem a ver com isso? Percebe que a inflação é negativa? Mas a deflação é positiva. Então, quando tu pega 6,75 mais, porque é deflação, então é positivo, mais 2,75 vai dar 4, que é o PIB real, tá? Então, quando o PIB nominal decrescer 6,75 e o PIB real for 4,
Isso quer dizer que ocorreu uma deflação de 2,75. Fique esperto que essa é questão nova na tua prova, tá bom? Vamos falar sobre câmbio. Olha, no câmbio, quem toca o câmbio aí é o Banco Central, tá? E o Banco Central ele pode intervir diretamente no câmbio. Como? Se ele achar que o dólar está muito alto, sem explicação, ele vai lá e vende dólar para o mercado para o preço poder cair. Se ele achar que o dólar está muito baixo, sem uma explicação, ele vai lá e compra dólar do mercado para o preço do dólar subir. Então a gente fala que o Banco Central ele age diretamente ali no preço do dólar no Brasil, tá? Ele vai interferir diretamente no câmbio. Então eu quero que tu saiba e memorize a informação que o Bacen é executor da política cambial. Pode vender e comprar dólar para evitar instabilidade. O Bacen é executor da política cambial, pode vender e comprar dólar para evitar instabilidade. Memorize essa informação, tá? Sobre reserva internacional. Marcão, o que é reserva internacional? É quanto um país tem em dólar. Então, Brasil, reserva internacional do Brasil é quando o Brasil tem dólar. Quanto mais o Brasil tem dólar, ou qualquer outro país, mais o país tem de reserva internacional, dá mais segurança, quer dizer que ele está mais robusto, ele está mais confortável ali financeiramente, tá bom? Então, ó, sobre reserva internacional, memoriza isso, tá? O crescimento da reserva pode fortalecer a confiança dos investidores estrangeiros. Pensa, quanto maior a reserva internacional, mais seguros os investidores estrangeiros vão se sentir. Sobre cupom cambial limpo. O cupom cambial limpo, Moreno, eu quero que tu memorize isso. Ele é calculado a partir da taxa de câmbio spot. Spot quer dizer à vista, tá? Mas o que tu precisa saber para a prova é: o cupom cambial limpo é calculado a partir da taxa de câmbio spot. Existe o cupom cambial sujo, ele é calculado a partir da PTAX. Só que a gente não viu nenhuma questão em relação a câmbio sujo, somente a câmbio limpo. Ele perguntando o que como é calculado. É calculado a partir da taxa de câmbio spot. Memoriza isso, que isso vai ser importante para você responder a sua prova, tá? Princípio de Basileia. Você já sabe que o princípio de Basileia nada mais é que uma supervisão bancária eficaz e tudo mais. Agora, a prova está trazendo o seguinte, ó. Ei, a gente olha o princípio de Basileia aplicado no Brasil e compara com outros países, a gente começou a perceber que o Brasil é extremamente conservador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o Brasil ele protege, ele segue mais, ele coloca mais segurança ainda do que o próprio princípio de Basileia sozinho coloca. Por isso que a gente é meio que uma referência em relação a outros países, principalmente quando a gente fala dos emergentes, tá? Então vamos lá. O Brasil adotou critérios maiores que as referências internacionais. O que você quer que você saiba sobre o princípio de Basileia? A regulação brasileira estabeleceu requerimentos mais conservadores, incluindo níveis mínimos de capital superiores ao padrão internacional. Ou seja, se o padrão internacional diz assim, olha, o mínimo para te operar aqui é que tu tenha 5. Então o Brasil disse, não, pô, eu sou Brasil, aqui no mínimo 7. Um exemplo, tá? Só para te não confundir, para te fazer uma boa interpretação. A regulação brasileira estabeleceu requerimentos mais conservadores, incluindo níveis mínimos de capital superiores. Ou seja, ó, o mínimo é esse do mercado, do Brasil é 7. O mínimo superior, para te não ficar com dúvida, tá bom? Vamos para cima e não me erra essa questão também não. Moreno, sobre produto, a prova começou a brincar com COI um pouquinho, isso foi legal, tá? Primeira coisa, ela vai te pedir um conceito de COI, no sentido de, cara, por que é interessante investir no COI? Pergunta de prova isso, tá? Aí tu vai responder, porque o COI permite combinar diferentes ativos em um único produto, oferecendo acesso a mercados variados e proteção parcial ao investidor. Pronto. Outra pergunta sobre o COI. Sobre o DIE, o documento de informações essenciais, aquele documento que contém todas as informações do COI, tá? Então, o DIE, ele é um documento obrigatório que permite ao investidor compreender o funcionamento e as características do produto, seus fluxos de pagamento e os riscos incorridos, tá? Então, ele é um documento obrigatório que permite ao investidor compreender o funcionamento e as características do produto, seus fluxos de pagamento e os riscos incorridos. Então, não esquece disso sobre o DIE. E terceiro, sobre o DIE, o termo de adesão. Lembra que o DIE, a entrega do DIE, ela é obrigatória e a assinatura no termo de adesão também é obrigatória. Não deixe isso passar batido, por favor. 3 perguntinhas novas sobre COI aí, para a gente poder matar confortavelmente, tá? A prova voltou a cobrar títulos americanos, eu vou te trazer a pergunta que ela cobra agora, tá bom? Então, primeiro, a gente vai lembrar do T-Bill, T-Notes, T-Bonds. Fica assim, ó. B, N, B. T-Bill, T-Notes, T-Bonds. T-Bonds. O T-Bill é um título que dura até 1 ano. Como ele é muito curtinho, ele não paga cupom, não paga juros periódicos. O T-Notes é até 10 anos. Então já é muito tempo. Paga cupom, paga juros periódicos. E o T-Bonds é acima de 10 anos. Ele paga cupom e paga juros periódicos. Tá?
E aí, o que eu quero que tu saiba mais? Existe um outro que ele é atrelado à inflação, que é o TIPS. É um título público americano atrelado à inflação. A prova vai te dizer assim, ó, Marcão deseja investir um título público que o proteja contra a inflação. Resposta, TIPS. Falou inflação, Moreno? Falou de estilo público americano, falou de inflação, falou de TIPS. É esse que você vai abraçar, tá? TIPS. Beleza? Então, outros títulos que a prova vai te cobrar aqui americano é o CD e o CPS, tá? O CD é um certificado de depósito, é como se fosse o nosso CDB. Ele é curtinho ali, dura um ano, até um ano, beleza? E eles são instrumentos de captação de banco. Funciona como se fosse o CDB aqui no Brasil, tá? É o CD. E o CP, ele funciona como captação de empresa, porque ele é uma nota, é um comercial paper, é uma nota promissória. Então a prova vai te perguntar, Moreno, o CD e o CP são captações de CD, lembra, CD, CDB, é banco, quem faz é banco, é de banco. E o CP, quem faz é empresas, captação de empresas. Então não esquece disso, são essas duas perguntinhas que a gente já identificou que estão vindo sobre títulos públicos americanos, para que você possa responder confortavelmente na prova. Bora, Moreno! Moreno, sobre ações. Legal, a prova traz um negócio novo sobre ações, tá? Ela vai te questionar sobre os tipos de ordem. Existe a ordem limitada, existe a ordem a mercado. O que é isso? Quando eu dou uma ordem lá, tô aqui no meu home broker e dou uma ordem para comprar uma ação. Então, desse celular aqui, tá? Botei uma ordem lá de R$1.000 para comprar. Então, existe o que a gente chama de ordem a mercado. É tipo assim, cara, eu quero comprar agora. O preço que tiver, ele vai comprar. Ele não vai ver esperar bater preço nenhum. O preço que tiver agora, ele já compra. Ah, Marcão, tava 1.200 agora. Ele vai comprar 1.200. Marcão, tava 900. Ele vai comprar 900. Ele vai comprar no preço que tiver na hora. É ordem a mercado. Tem outra ordem que a gente chama de ordem limitada. Eu vou lá e vou dizer, cara, quando bater R$980, compra. Eu lembro que estava em 1.000, né? Aí foi lá, bateu 981, 980. Pum! Aí ele vai comprar. Então a diferença do mercado é que ele vai ser executado de imediato. E a diferença do limitada é que eu vou estabelecer o valor exato que vai ser executado. Mas o que a prova vai te pedir nem esse conceito, é qual a vantagem de cada um, a desvantagem deles, tá? Então, ó, a ordem a mercado pode ser executada a preço desfavorável durante um período de volatilidade. Então, a ordem a mercado pode ser executada a preços desfavoráveis durante a volatilidade, ou seja, o ativo está aqui, ó, subindo, caindo. Aí tu, não, compra aí no preço que tiver. Pum! Tu pegou o maior preço. Ó, aí foi desfavorável para ti, né? Afinal de contas, a gente quer comprar barato, poder vender caro em tese. E a ordem limitada pode não ser executada se o preço não atingir o valor estipulado. Lembra do exemplo que eu te dei? Eu falei, ó, quando alcançar 980, compra. Aí ele estava em 1.000, aí baixou, foi para 982, 981 e disparou, bateu 1.500. Comprou a minha ordem de 1.980, não comprou, e eu perdi esse crescimento todinho. Então, ele vai te pedir basicamente ali a desvantagem dos dois, tá? Então, já coloca isso aí na tua memória para te responder isso confortavelmente, Moreno. Tá bom? Sobre tributação. Bom, da operação normal e day trade, tu já sabe. O que eu vim te lembrar aqui, só deixar claro, é que essa operação aqui, esse pagamento desse imposto é feito via DARF. E o principal, Moreno, existe o que a gente chama de isenção de imposto de renda. Quando você faz a operação normal, day trade não tem isenção, tá? A operação normal tem isenção. A isenção de imposto de renda, ele é se você tiver uma venda dentro do mês, uma alienação de até 20 mil. Se tu vender até 20 mil dentro do mês, a operação normal, você é isento de imposto de renda. Pode ter comprado o ativo por R$1 e ele valorizou, hipervalorizou ali, bateu 19.999. Pô, você vendeu. Você é isento. Então, a venda de a alienação de até 20 mil em ativos não é de lucro. É valor total de venda. Não é de lucro. É quanto você vendeu. Ah, eu vendi de 20 mil. Problema zero. Você vai ser isento de imposto de renda. Eu quero que você lembre disso. Eu quero que você memorize isso. Tá bom? Que isso aqui vai ser importante. A prova traz 2 perguntinhas ali sobre tributação de imposto de renda em ações. 2 novas. E uma dessas, justamente, ele pega da questão da isenção. Lembra que só existe isenção na operação normal, tá? E a outra é sobre day trade. O day trade, quanto ele cobra na fonte? Ele cobra 1% na fonte. Não esquece disso. Day trade cobra 1% na fonte. Vamos lá, Moreno. Ó, market maker. Marcão, o que é um market maker? Market maker é um formador de mercado. Tá? É um cara que vai formar mercado ali. Ele vai colocar diariamente ordens de compra e venda, ordens firmes de compra e venda de uma quantidade de ativos pré-determinada e conhecida. Tá? Então tem uma questãozinha sobre market maker, já aqui a resposta para ti, para que você não erre, Moreno. O que está de vermelhinho é resposta de prova para você não errar, tá?
Coloca no mercado diariamente ofertas firmes de compra e de venda para uma quantidade de ativos pré-determinada e conhecida, tá bom? Fica bem esperto aí para você se dar super bem nessa questão também. Operação de financiamento, a prova de perguntar como é que ocorre financiamento com ações, tá? É uma operaçãozinha diferente, não é financiamento de veículo, de imóvel não, tá, Moreno? Isso aqui acontece ali dentro das operações com bolsa. Ele está falando de financiamento de ações. E nada mais é do que o investidor. Ele compra à vista um lote de ações e os vende simultaneamente para entrega em uma data futura. Então ele compra ali o lote de uma ação de um determinado ativo e ele vende, só que a venda ele já promete ali uma entrega futura. Ele recebe dinheiro para entregar no futuro. Isso é o que configura uma operação de financiamento com ações. Então, mas essa aí para você colocar no bolso e acertar também. Beleza? Sobre lote suplementar de ações, eu quero que você lembre o seguinte: lote suplementar de ações é só lembrar de estabilização. Ele utiliza esse limite em razão da prestação de serviço de estabilização de preço dos valores mobiliários objeto da oferta. Então, lote suplementar de ações, ele vem justamente para utilizar esse limite em razão da prestação de serviço de estabilização de preços dos valores mobiliários objeto da oferta. É só lembrar, lote suplementar, estabilização, você também não erra isso na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Sobre fundo, Moreno, que eu quero que tu saiba. Eu vou trazer algumas informações além das que tu já sabe. Então, ó, o fundo renda fixa, para ser considerado de renda fixa, precisa ter no mínimo 80% em títulos atrelados a juros ou inflação, e um de ações, no mínimo 67% em ações ou em renda variável. O multimercado pode ter um mix de tudo, limitado a 20% em ativos emitidos no exterior, tá? Memorize isso aqui, porque a prova vai te trazer uma questão, está trazendo uma questão assim, ó. Vai dizer, o Marcão deseja um fundo de investimento que invista no mínimo 75% em renda fixa. Pô, o renda fixa vende, aplica no mínimo 80%. O cara quer no mínimo 75%, pô, renda fixa atende ele, não atende? Claro. Ah, Marcão deseja investir em um fundo que invista no mínimo 62% em ações. No mínimo 62%? Cara, o fundo de ações investe no mínimo 67%. Vai atender Marcão, não vai? Vai, claro. Marcão deseja investir no fundo que possa invista seu patrimônio líquido em vários ativos do mercado, em ativos diversos do mercado, diversos setores, diversos segmentos, diversas estratégias. O multimercado não atende Marcão? Atende, claro. Então é esse racional que você vai precisar para poder responder essas questões, por isso fique esperto, tá? E aí eu quero te dizer o seguinte, a prova traz uma pergunta assim, ó, Marcão tem um fundo de investimento ABC destinado a investidores não qualificados, ou seja, para todo mundo ali é o grande varejo. Qual o máximo que esse fundo pode comprar de criptoativos? Moreno, como é um fundo ali dedicado a todo mundo, o máximo que ele pode comprar de criptoativos é de até 10%, tá? Então vai ter lá para te marcar, não esquece. Essa questão de criptoativos é até 10%. E uma outra, ele vai te falar de um fundo, o Marcão tem um fundo que deseja investir em fundos imobiliários, comprar cotas de fundos imobiliários, papéis de fundos imobiliários e tal. Esse fundo é um fundo destinado para investidor qualificado. Qual é o máximo que esse fundo pode comprar de fundo imobiliário? Resposta, 80%. Tá bom? Fique esperto, mas aqui essas 3 questõezinhas já confortáveis também sobre fundo para você responder de boa. Vamos lá. Moreno, eu preciso dizer o seguinte, os fundos, tu sabe que a gente já até falou sobre isso em FDICs, e os fundos eles têm classes diferentes, né? E eu quero que tu entenda o seguinte, que cada classe ali dentro do fundo precisa ser responsável, tem as suas despesas, tem o seu orçamento, então uma classe tomou prejuízo, vamos responsabilizar as demais. Não, meu irmão. Cada um que resolva os seus problemas. Como diz Gustavo, ema, cada um com seus problemas, tá? Então, se uma classe de um determinado fundo tem problema, ela não pode transferir isso para outras classes, não. E o gestor, se em algum momento vê que as coisas estão se complicando demais, irmão, ele encerra o fundo, liquida o fundo e pega os ativos que sobraram e distribui entre os cotistas. Nesse comentário aqui eu já te dei a resposta de 2 questões da prova, tá? Então vamos lá. Os fundos que possuem classes diferentes terão separação de cada classe, tendo cada uma delas suas responsabilidades, vedada a utilização de recursos de outra classe. Tá? Memoriza isso, que é exatamente assim a resposta da prova. E não esquece também, até quiser colocar essa anotação aí, tu coloca, tá? E a classe, cada classe, cada fundo tem sua classe, cada uma vai ter suas despesas com sua própria classe. Eu esqueci, eu falei agora há pouco, volta aí 30 segundos, um minutinho, vê o que eu falei e já anota também, porque eu mesmo já esqueci o que eu falei. Que loucura, né? TDAH severo é foda. Mas eu mesmo esqueci o que eu tinha falado. Mas é porque é uma questãozinha de prova aquilo ali também. Beleza? Sobre a questão das classes. Fato relevante. Moreno, fato relevante, aquilo que acontece, que é importante, precisa ser divulgado amplamente todo e qualquer fato relevante, tá? Então, memoriza. Qualquer fato relevante ocorrido ou relacionado ao fundo de investimento,
a classe ou os ativos da carteira deve ser comunicada a todos os cotistas de classe afetada, assim como divulgado na página da CVM na Rede Mundial de Computadores. Informado às entidades administradoras dos mercados organizados em que as cotas se encontrem admitidas à negociação e mantido nas páginas da internet do administrador e do gestor. Tá bom? Então, entende isso aqui e grava isso na tua cabecinha, por favor. Fundo fechado. Moreno, fundo fechado, tu já sabe, aquele fundo que a gente só sai quando chega a época de vencimento dele. A gente não consegue vender, resgatar as cotas dele, tá? Então, o fundo fechado, a classe fechada de cotas, é aquela em que as cotas somente podem ser resgatadas ao final do prazo de duração da classe ou da subclasse a que se refere. De modo que a emissão de uma classe fechada facilitaria o alinhamento do prazo de vencimento dos ativos adquiridos pela classe com o retorno do capital aos cotistas. É porque essa questão ele vai te dizer o seguinte, ó, o Marcão tem um fundo de investimento com títulos que vão vencer daqui a 2 anos e daqui a 4 anos, né? Pô, se pudesse mudar a regulamentação desse fundo, que é um fundo aberto, o que se poderia fazer para que os abençoados cotistas do fundo não ficassem resgatando antes? Fazer um fundo fechado. E assim, a gente botava um fundo fechado para o cara resgatar, por exemplo, daqui a 4 anos. Então a gente não ia ficar tomando resgate, não ia perder a liquidez ali, porque os principais investimentos desse fundo vão vencer daqui a 2, 4 anos, tá? É simplesmente isso, mas já absorve essa informação, coloca para ti que vai ser muito útil na hora da prova. Vamos lá, Moreno. Funções e responsabilidades. Administrador e gestor. A prova vai te trazer uma questãozinha lá, dizendo o seguinte, ó, Marcão deseja montar para si um fundo exclusivo, mas ele está preocupado ali com a índole do administrador e gestor, se eles não vão querer fazer coisas para benefício próprio. Aí você, enquanto especialista de investimento, deve afirmar, Marcão, que os prestadores de serviços devem exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo e suas classes de cotas, empregando o cuidado e a diligência, costuma dispensar a administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses do cotista do fundo e de suas classes. Ou seja, o administrador e o gestor vão fazer aquilo que é melhor para você, investidor, para você, cotista. É isso que a questão precisa deixar clara, essa que está correta, tá? Aí a prova traz um negócio novo sobre por conta e ordem do cliente. A gente sabe que quando a questão que tinha era por conta e ordem do cliente, é quando ali o distribuidor meio que assume o papel de administrador. Isso mudou a questão, tá? É o seguinte, a distribuidora deve manter registro complementar de cotistas específico para cada classe em que ocorra a subscrição por conta e ordem. Essa é a resposta da questão que tem agora sobre por conta e ordem do cliente. Então só tem uma também, fica muito esperto para a gente não errar isso. De tanto eu falar que a prova não cobrava taxa de performance, há mais de 2 anos ela cobrou. Ela voltou com taxa de performance. Só que ela não pede mais como é cobrado, algo do tipo. Ela é muito mais sobre uma das regras da taxa de performance. Então, ó, ela deve ser vinculada a um índice de referência verificável, sendo vedada a vinculação a percentuais inferiores a 100%. Ou seja, um fundo não pode dizer assim, ó, Moreno, se eu bater 60% aqui do benchmark, tu me paga a taxa de performance. Não, é a partir dos 100 ali, abaixo disso esquece, não pode. É isso que a afirmação está falando. Essa é a nova questão sobre taxa de performance, de tanto falar, a Anvima trouxe de volta. Então, fique esperto para a gente não errar isso, tá? E no material de divulgação deve constar que, no material de divulgação de um fundo de investimento, deve constar que, caraca, isso aqui é muito antigo, muito, vocês não fazem ideia. Eu acho que isso aqui é 2017, 2016. A rentabilidade obtida no passado não apresenta garantia de resultados futuros e o prazo, e deve constar também o prazo mínimo da aplicação. Várias questõezinhas de fundo aí para você não errar mais, não tem desculpa, tá muito confortável. Bora, tem mais. Moreno, sobre ETF. O ETF é os fundos de índice, tá? Eu quero que tu saiba que eles têm um menor custo, são diversificados, são feitos em condomínio aberto e eles podem pagar dividendos. Então tem uma questão lá que vai te contar uma historinha. Marcão precisa de um fundo com custo baixo, diversificado, em condomínio aberto e que possa pagar dividendos. O Marcão deve aplicar num fundo ETF. Tu vai lá e marca, tá? Aí tem um que ele vai te perguntar também qual é a vantagem de se ter um ETF na carteira. E aí, adicionar à carteira exposição diversificada de ativos de forma eficiente com a intenção de atingir amplos objetivos de investimento com baixo custo. Essa é a vantagem de ter um ETF. 2 novas questõezinhas aí pronta no teu colo para te não errar e para a gente já matar isso também, tá bom? Vamos falar de FDIC, Moreno. O FDIC, quero que tu saiba que ele pode cobrar taxa de performance, não é só ele, mas a prova vai vir uma questão cobrando em relação a ele, então o FDIC pode sim cobrar taxa de performance, pode ficar confortável em relação a isso. E vai trazer assim, uma questão assim, o FDIC ele recebe os direitos creditórios na sua própria conta, visando reduzir que risco?
é um risco que a gente chama de fungibilidade, tá bom? Então já até circula fungibilidade, bota AM se quiser. Apareceu, marcou, é só marcar. Apareceu, marcou, é só marcar, ficou redundante, né? Tá tudo bem. Então, ó, ele vai falar isso, ó, um ETF um FDIC, desculpa, costuma receber os seus créditos, seus direitos creditórios em uma conta do próprio fundo. Isso busca reduzir o risco de fungibilidade, Moreno. É só marcar, tá? Então, tu já sabe das cotas, né? A cota sênior é sempre a melhor, depois a subordinada a mezanina e, por fim, a subordinada júnior, tá? A cota sênior tem preferência sobre o recebimento dos rendimentos e amortização dos investimentos. Eu preciso falar também o seguinte, em relação ao investidor não qualificado. Existe ali uma obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade de classificação. Quando é um FDIC para o investidor não qualificado, ele só pode comprar a cota sênior. Quando é um FDIC para o investidor não qualificado, ele só pode comprar a cota sênior, tá? Então, o investidor não qualificado, a obrigatoriedade de classificação de risco das cotas ofertadas aos investidores não qualificados, que necessariamente deverão ser de subclasse sênior. Eles só podem ter acesso à cota sênior. Memoriza isso, por favor. O FDIC para adquirir dívidas vencidas. O FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios, ou seja, ele compra dívidas, mas não necessariamente vencidas. Mas o FDIC pode comprar dívidas vencidas? Pode, desde que deverá ter como público-alvo exclusivamente investidores profissionais, já que poderá adquirir direitos creditórios não padronizados, que são direitos creditórios não padronizados, são os já vencidos, já em atraso, Moreno. Então, a prova volta a perguntar também qual é o principal risco do FDIC, que é o risco de crédito afetando a rentabilidade do fundo. Moreno, confortavelmente 6 questões novas aí sobre FDIC, só fique esperto, por favor, para que você não me erre nenhuma delas, tá bom? Vamos para cima, vamos continuar, bora para a próxima. Previdência agora, tá? O investidor, durante a fase de contribuição, assumirá. Isso aqui ela já trazia no passado, continua trazendo, eu botei para relembrar, tá? Assume o risco de crédito, e o risco de crédito da seguradora não cumpriu os pagamentos prometidos ao investidor. É a mesma coisa, só que ela traz uma linguagem diferente, por isso que eu coloquei, tá? E o risco de mercado é o risco da carteira do fundo sofrer perdas devido às oscilações do preço dos ativos que compõem o fundo. É a mesma coisa, ela só traz uma nova linguagem para te confundir. Por isso eu botei aqui para ficar confortável, ok? A outra é o seguinte, quando eu vou decido receber pegar minha previdência e receber como aposentadoria, como benefício, tem várias formas de recebimento. E a prova vai te cobrar assim, ó. Formato de recebimento ideal para alguém que deseja proteger o cônjuge, esposa, né? Companheiro, companheira. E os filhos a resposta que tu vai marcar. Mensal vitalícia, com prazo mínimo garantido, e a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Esse é o formato que você vai marcar. Eu trouxe para você porque esse aqui não é comum. Provavelmente o Instituto de Previdência lá do teu banco nem utiliza isso, não divulga tanto, mas está lá disponível. Já memoriza essa informação que você vai vendo na tua prova, tá? E por fim, a prova chama a portabilidade de transferência. Ela não fala portabilidade, ela fala agora transferência. Então, a transferência pode ser total ou parcial, movimentando recursos para outros planos de previdência aberta na mesma ou em outra entidade. Então, se eu tenho uma previdência aqui, eu posso mudar para outro plano aqui dentro da minha própria instituto de previdência, eu posso levar para outro banco, enfim, como eu quiser. A grande atenção que eu queria te chamar é que ele chama agora a portabilidade de transferência. Vamos falar de risco. Sobre risco aqui, Moreno, mediana, tá? Mediana é o número do meio, então não esquece, tá? Então, a mediana ela não é afetada por alterações dos valores extremos dos dados. A mediana não sofre forte influência de valores muito elevados ou muito baixos, ela está no meio, né? Conferindo robustez em distribuições assimétricas. Memorize esse conceito de mediana, por favor. A fronteira de Markowitz possui o maior retorno esperado em relação ao nível de risco. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Só tem essa questão sobre Markowitz, então já abraça ela. No passado tiveram outras, mas agora a gente só observou que ela só trouxe essa. O APT, em relação ao CAPM, admite diferentes composições dos fatores de riscos, até porque o APT ele tem vários fatores de risco, o CAPM tem só um. E o Capital Market Line utiliza o beta como medida de risco. 1, 2, 3, 4 informações no único slide, para você não errar e poder responder confortavelmente. Vamos lá, vamos falar agora sobre risco VAR. Ele trouxe uma coisinha diferente sobre o VAR, tá? Então, por exemplo, o backtest, que é aquele testar voltando, cara bem mais simples, ele requer a comparação das perdas reais observadas com as estimadas de VAR em diferentes regimes de mercado. Então já memoriza aí esse novo conceito que ele traz sobre backtest, tá? Sobre stress test,
Utiliza cenários hipotéticos ou históricos extremos para avaliar potenciais perdas em condições adversas severas, complementando o VAR. Percebe que é a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E ele traz uma questãozinha agora sobre a hipótese do mercado eficiente. Tá? E é o seguinte, quero que tu saiba que o mercado eficiente, ele diz que eventuais oportunidades de lucro acima da média tendem a desaparecer rapidamente. Eventuais oportunidades de lucro acima da média tendem a desaparecer rapidamente. Sobre a API, beleza? Putz, ele já pergunta tanta coisa sobre API, né? Trouxe mais umas coisinhas diferentes agora pra gente, tá? Então, ó, o especialista deve avaliar a atitude diante dos riscos, a reserva de emergência já constituída, a idade do investidor. O retorno esperado, ele não deve ser avaliado não deve ser considerado no API. Desculpa, eu errei aqui. Ele não deve ser considerado no API, o retorno esperado. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar o máximo possível. O tiozinho lá que é conservador do conservador do conservador, ele quer ganhar 100% por ano, né? Então, por isso que a gente não leva em consideração no API quanto que esse abençoado quer ganhar, quer ter de retorno, tá? Então, a API deve ser armazenado por 5 anos e ter 24 meses, só reforcei aqui, isso já está no teu material. Mas o API, caso vai ter uma questão lá que ele fala da situação que o abençoado vai estar com a API não preenchida ou desatualizado. Precisa alertar o cliente e obter declaração de que ele é ciente de que o API dele não está preenchido ou que o API dele está desatualizado. Então, o papel do profissional é alertar o cliente, ele estando ciente, ele vai assinar um documento dizendo que ele está ciente que não está preenchido o API ou que está desatualizado. Então, vamos lá agora de ASG. A prova está perguntando agora sobre ASG também, né? Então, primeira coisa, Morena, risco ASG, ambiental, social e governança corporativa, tá? Ambiental, perda de biodiversidade causadas pelas emissões radioativas. Social, aumento do número de doenças nas pessoas. Tem uma questãozinha que vai te falar de Chernobyl, essa questão de 1900 e carne de porco, a prova vira e volta, traz ela, colocou agora de novo ela, vai falar de Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl e vai te pedir um risco socioambiental, tá? Risco socioambiental, percebe que são os dois aí de cima? A resposta vai ser aumento do número de doenças nas pessoas e a perda da biodiversidade causadas pelas emissões radioativas. Socioambiental, social e ambiental. Só isso, só interpretação. A outra vai te falar sobre governança corporativa e ele vai te perguntar baseado nos parâmetros da SG, o que configura ali o risco de governança corporativa. A inexistência de departamento de compliance ou auditoria interna da empresa. A segunda coisa que a prova vai te cobrar, aqui são outras duas questões e eu quero chamar a atenção. Ele vai estabelecer relação tipo do ESG com o risco de dar crédito para aquele cliente, ou aquele risco que aquele cliente pode oferecer para o mercado, tá? Então, a instituição financeira deve garantir que os fatores ESG sejam considerados no processo de identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos de forma integrada aos controles internos. Isso é uma questão. Outra questão. A instituição financeira deve integrar os fatores ASG nas análises de riscos de clientes e operações, considerando como esses fatores podem influenciar a probabilidade de crime financeiro. Percebe que ele faz um laço entre os dois, falam basicamente a mesma coisa, mas de forma diferente. Por isso, muita atenção. Material fresco, atualizado, que vai te ajudar muito. E aí agora, partir para cima dos simulados. Moreno, mas assiste essa aula de novo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Memoriza todas essas informações que eu te passei. Vai fazer total diferença para você na hora da tua prova. Próximo passo, simulados. Vamos para cima, a gente se vê no sucesso, que é o meu lugar, é o teu lugar, Moreno. Até mais.